recebê-los, especialmente nessa noite, cuja entrevistada é parte dessa casa, parte dessa organização, Célia Parnes, mas eu estou aqui para falar um pouco o que é o História Contada e em que contexto ele nasce. História Contada é um projeto que nasceu justamente quando nós estávamos ainda idealizando esse centro cultural e nós tínhamos ali uma visão de como que nós poderíamos contribuir para a memória da questão da cultura judaica dentro da cidade de São Paulo. E aí nós tivemos a oportunidade de conhecer o Arquivo Histórico Judaico, ainda tão existente naquela ocasião, e estabelecemos então uma parceria que permanece até hoje com o arquivo, hoje já Museu Judaico, onde nós trabalhamos com esse encontro mensal para podermos entrevistar pessoas da comunidade judaica que atuam na sociedade maior e que contribuem para o desenvolvimento dessa sociedade. Evidentemente que o roteiro ele se desdobra também sobre as perspectivas judaicas, mas fundamentalmente a gente tenta valorizar esse indivíduo na nossa sociedade que tem contribuído para o desenvolvimento de alguma questão relacionada à nossa sociedade. Mudando um pouco do protocolo usual, eu gostaria de convidar a nossa presidente, a Denise Antão, para que ela possa fazer as deferências da entrevistada, mas antes eu não poderia deixar de agradecer imensamente a Célia por essa belíssima oportunidade de estar aqui conosco e também por eu estar aqui podendo representar essa organização tão querida, tá bem? Então, obrigado. Dê, por favor. Boa noite a todos. Hoje é muito gostoso, porque eu estou aqui, mas muita gente poderia estar aqui falando de quem eu vou falar. Eu estou vendo aqui vice-presidente, diretores, supervisores, gerentes, superintendentes, todo mundo que eu acho que faz questão de estar aqui, porque a pessoa que vai hoje ser entrevistada pela Mona, por sinal, Mona, o seu programa aqui, ele tem tudo a ver com a Unibis, porque você honra o presente, sem esquecer as tradições do passado e pensando num futuro melhor para a cidade de São Paulo. E eu tenho um super orgulho que, se eu estou aqui, é por causa dela. Eu tive a honra, o prazer e aprendizado de trabalhar com a Célia na Unibis. Começou com o Bruno como presidente, mas depois com a Célia aprendi muito. E ela, com esse jeitinho dela ela tem um jeitinho especial de generosidade, de bondade, de envolvimento, e de repente eu assumi, e ela sabe disso, um posto que eu jamais imaginei que eu fosse assumir. Só que hoje aqui, o que para mim me emociona mais é que a Célia um dia resolveu que ela ia assumir esse prédio e que ia ser a Unibis Cultural. E ela perguntou se eu apoiaria, e eu falei, claro, o que você fizer, você tem meu apoio. Mas eu chegava em casa e eu falava, meu Deus do céu, a Célia, ela está sempre crescendo, sempre aumentando, sempre pensando no amanhã. Eu falava assim, mas isso é uma loucura. E hoje, 4 anos depois, você está aqui na sua casa, a casa que você fez, com o Bruno que você trouxe. Hoje, a Unibis Cultural é uma referência na cidade de São Paulo em cultura, de abrir a cultura, quebrar os muros com a cidade de São Paulo, para os menos privilegiados, para os mais privilegiados e para todos nós privilegiados de podermos trabalhar aqui. Então, eu acho que, em nome de toda a equipe Unibis, hoje, ontem, amanhã, eu queria dar muito boas-vindas à Célia, agradecer a você a honra da gente fazer parte dessa equipe e do seu coração. E agora eu queria convidar a Mona para poder fazer o convite oficial para a Célia para essa entrevista. Gente, muito obrigada. Já vou convidar a Célia, por favor, Célia Parnes, seja muito bem-vinda. Quero já agradecer também a presença de todos vocês, uma felicidade ver esse auditório cheio, e agradecer as suas palavras, Denise. De uma certa forma, eu nunca tinha trabalhado com a Célia, nunca tinha trabalhado com a Denise, diferente delas, e faço parte da diretoria da federação, cujos membros estão aqui.
É um prazer ter aqui o Bruno Laskowski, que foi ex-presidente da Unibis e ex-presidente da Federação, o Ricardo Birkenstadt, que é o atual presidente executivo da Federação Israelita, outros membros aqui da Unibis Cultural e da Unibis Grande, e é uma entidade pela qual eu sempre tive grande admiração. E conheci a Célia à distância, mas conhecia muito bem o Bruno Assami. E eu sempre começo toda a História Contada agradecendo o convite que ele me fez. Estivemos juntos, né, Bruno, na inauguração do Tomiotaki, ele me chamou lá para inaugurar, fui lá mestre de cerimônia, no Itaú Cultural, no primeiro o catálogo Raisonné do Itaú Cultural, lançamento digital ali, 15 anos atrás, super moderno, então sempre tive empreitadas muito boas, e o Bruno me chamou para esse projeto maravilhoso, em parceria com o Arquivo Judaico, que hoje se chama Centro de Memória, e aqui eu pude fazer, nesses últimos 4 anos, entrevistas maravilhosas, inspiradoras, com histórias edificantes, e todo mundo sabe, eu venho do jornalismo, as pessoas me param, falam, puxa, que legal o que você está fazendo lá na Unibis, que bacana o seu programa. Então, Célia, eu queria aproveitar para te agradecer, porque foi na sua gestão ainda que essa casa foi reinaugurada, eu fazia parte do conselho anterior, do Conselho da Casa de Cultura de Israel, e quando esse espaço, que era um espaço já tão bacana, nesse eixo cultural da Paulista, que é tão importante para a cidade, ameaçou ser fechado, todo mundo ficou de cabelo em pé, porque a comunidade judaica tem uma participação muito ativa nos projetos e nos eventos culturais da cidade, e seria uma pena perder esse espaço. Não só não foi perdido, como foi encampado pela Unibis e virou um hub, né, de disseminação de conhecimento através desse projeto do Bruno. Então, Bruno, mais uma vez, muito obrigada. Nesses 4 anos, não sei, já é a 50ª vez que eu estou agradecendo, mas é que realmente o projeto me dá muito, muito prazer. E quero que vocês participem, porque é assim que a gente faz o História Contada, a plateia participa com perguntas ao longo da entrevista. A gente vai contar um pouco da história da Célia, mas, obviamente, como ela assumiu esse cargo na Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente vai falar primeiro disso, dos desafios, porque não é sopa trabalhar nesse cargo que ela está, e eu muito te agradeço que você tenha dedicado um pouco do seu tempo para vir aqui, Célia. Um prazer enorme. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, eu sempre digo que acho que o governador João Dória acertou muito em te convidar para esse cargo, porque com a sua experiência na Unibis, onde você começou muito jovem, ainda como voluntária, e assumiu outros postos, foi galgando várias etapas, ele tinha ali uma pessoa certamente muito experiente, né, e muito credenciada para fazer e tocar os projetos sociais. A Unibis tem parcerias, né, com o governo do estado, com a prefeitura, no lar de idosos, nos projetos educacionais, mas certamente quem já trabalhou, e eu já trabalhei no estado, a gente sabe que as coisas não funcionam tão bem como na iniciativa privada. Então, apesar de, eu esqueci de dizer que a Célia é muito bem formada, né, em administração de empresa, em todos os lugares por onde ela passou, já foi mencionado pela Denise, ela imprime a sua marca, que é uma marca de competência, de ética, de dignidade, de doçura, né, e com muito, realmente, assim, sabe, com um jeito muito feminino, né, e você engaja a sua equipe. Eu quero saber se você está conseguindo fazer isso no estado, onde as coisas são um pouco mais emperradas, um pouco mais complicadas. Se a experiência da Unibis te ajuda a trabalhar essa função, esse cargo que você está ocupando há 10 meses. Ok. Bom, primeiro, boa noite a todos. Mona, obrigada pelo convite. Na verdade, você me fez esse convite em janeiro. A Mona me fez esse convite, o Bruno Assami também. E eu disse que em janeiro eu não podia vir, porque eu não teria nada para falar diferente do que eu já vinha fazendo, que era a Unibis. Eu falei, janeiro é muito cedo para eu vir, eu não vou ter um histórico para contar dos temas do Estado e dessa nova posição. E aí pedi um tempo para entender um pouco mais dessa minha nova trajetória, e estamos aqui agora em outubro, mas eu quis fazer essa lembrança porque você foi incrível, e assim que eu pisei na secretaria, você falou, quero te ouvir. Eu falei, calma, deixa eu me ambientar um pouco.
E contando, então, pensando um pouco a nível de trajetória, eu comecei voluntária da Unibis aos 14 anos, e eu acho que toda essa trajetória foi construindo um pouco o meu olhar para as questões de desenvolvimento social. E aos 14 anos era brincar na creche, junto com a Zenóbia, que está aqui, junto com a equipe dela. Era um voluntariado de diversão, leve, feliz, e que a gente nem percebia que estava fazendo um trabalho voluntário, porque era muito mais uma diversão para quem fazia. E junto com a minha irmã Valéria, uma turma grande de jovens. E, enfim, ao longo da minha trajetória de voluntária na Unibis, sempre foi na Unibis, eu fiz um monte de atividades em várias áreas diferentes. A Unibis foi crescendo e eu fui vendo ela crescer. E em alguns momentos passando por áreas diferentes, até que quando eu já era diretora de uma área na Unibis, e a presidente era a Dora Brenner na época, eu fiz uma sugestão para ela. Ela falou: olha, aqui é o seguinte, se você sugerir, é ótima a sua sugestão, mas você vai ter que tocar, porque eu tinha sugerido abrir uma frente de sustentabilidade na Unibis. E ela falou: ideia é fantástica, mas você toca isso? Eu falei: eu toco. E foi assim que eu acabei entrando mais para uma frente que depois virou uma vice-presidência, que era a vice-presidência de geração de recursos. E essa vice-presidência, no fim, se consolidou, já é uma grande vice-presidência da Unibis. Fui para a presidência depois do Bruno, e isso foi na Dora. Depois, Bruno, continuei vice-presidente de sustentabilidade. Aliás, ele me convidou para a vice-presidência de sustentabilidade. E presidente, e aí a Denise ficou vice-presidente dessa área, e depois fui para a presidência do conselho. Então, passei por muitas posições na Unibis. Isso, de fato, construiu uma série de habilidades diferentes para mim. E foi direto? Porque é muito raro alguém começar. Não foi direto. Com 14 anos. A vida de voluntário, ela tem idas e vindas, porque, enfim, você acomoda a sua vida familiar com a vida de voluntário. Essa é a grande flexibilidade da vida de voluntário. Enfim, foi entre idas e vindas, claro. Aos 14 anos era uma atuação com uma intensidade, mas eu posso te garantir que da vice-presidência até a presidência do conselho já não era mais uma vida de voluntário. Eu brinco que era profissional não remunerado, porque a Unibis é uma organização imensa, com um orçamento gigante, com uma atuação que hoje beira quase 20 mil pessoas pela cidade de São Paulo, um orçamento de empresa grande, um corpo de colaboradores de empresa grande, e que não permite que você seja tão flexível nas atividades. Acho que a Denise pode dizer isso muito bem, ela se dedica hoje full time, né, Cid? Vocês perderam a cara do Cid. Eu queria dizer que a gente está transmitindo, a gente sempre transmite as entrevistas pelo Facebook, depois elas vão para o YouTube. Todas as histórias contadas estão no YouTube, é um acervo incrível de histórias edificantes, e eu acho legal, de repente, a gente fazer até um comparativo, Célia, de qual é o orçamento que você tem que gerir hoje na Secretaria Estadual e qual é o orçamento da Unibis, porque a Unibis é a entidade judaica mais antiga, são mais de 100 anos, né? É um Titanic. Então, você realmente corre até riscos se você não gerir direito uma instituição com tanta responsabilidade como a Unibis. Né? A Unibis é um avião, porque o Titanic afundou. Oi? Muito boa. Mas, sim, a Unibis, a Unibis é uma potência de uma organização social, a mais antiga de assistência social de São Paulo, tirando as Santas Casas, enfim, que são da saúde e tudo isso, e que hoje tem um orçamento de 50 milhões de reais. E para vocês terem uma dimensão, 50 milhões de reais que tem que ser captados é um desafio hercúleo. Hoje, é uma comparação que não é justa, porque a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado é para os 645 municípios do Estado, e o orçamento da Secretaria é quase 1 bilhão. É um pouco menos de 1 bilhão,
próximo de 900 milhões de reais. Mas, enfim, diferente, né? Tudo uma escala muito diferente. Mas eu não lembro bem onde eu parei, mas, enfim, estava só contando para vocês dessa trajetória de Unibis, e você me perguntou se eu acho que isso teve influência, toda essa construção da carreira teve influência no meu convite. Eu acredito que sim, e eu sou muito grata a todas as pessoas que trabalharam ao longo desses 105 anos na Unibis, porque eu tenho certeza que foram elas que me alçaram à posição que eu estou hoje. Não fui eu sozinha, nunca poderia ter sido, e nem somente as pessoas que trabalharam comigo durante as minhas gestões, e sim quem construiu a Unibis desde o começo e fez dela esse nome de respeito, essa organização de respeito, de tantos protocolos, de tantas regras, de tantos acertos, é que construí e que me possibilitou estar hoje na Secretaria de Desenvolvimento Social. Não, certamente a sua passagem, que foram 2 mandatos, não é isso? Isso, que é o limite do estatuto. 8 anos? Isso, 8 anos. 8 anos na presidência te credenciou para essa posição, isso é claro. Mas a minha pergunta anterior era que a gente sabe que você engajou, você tem um time na Unibis, você tem voluntários, você tem profissionais não remunerados, mas que trabalham com profissionais que doam o seu tempo, né? E muito engajados na Unibis. A gente não tem, às vezes, isso no funcionalismo, que é uma máquina mais pesada, mais arrastada. Então, a minha pergunta anterior era se você, enfim, se você está tendo alguma dificuldade, se é diferente, se você consegue engajar o seu time lá da mesma forma que você conseguia na Unibis. Tá. Muito diferente. De novo, vou fazer um paralelo com a Unibis, e também acho que aqui é uma comparação, agora é injusta no sentido inverso. A Unibis tem os melhores profissionais do mercado de assistência e desenvolvimento social. Ponto. Educação, idem. Cultura, idem. E eles estão há muitos anos, são engajados, são motivados, fazem o que fazem por especialização e por vocação também. Então, assim, é um privilégio poder fazer parte do corpo da Unibis. No Estado, tem excelentes técnicos, tem excelentes profissionais, excelentes colaboradores, mas pessoas que passaram por uma série de gestões, uma série de partidos políticos diferentes, com posicionamentos políticos diferentes. E lá tem esse componente político que não tem na Unibis. Então, é muito difícil comparar. Mas, enfim, como é a realidade hoje, como eu me deparo hoje no Estado? Eu encontrei uma secretaria muito grande, são 400 e quase 450 colaboradores, porém espalhados pelo Estado. São 26 diretorias regionais e grande parte desse grupo na sede onde eu trabalho, que é muito próxima daqui, que é na Bela Sintra, com Paulista. E a secretaria tem uma outra característica, ela tem 3 vertentes diferentes da Unibis. Não só assistência social, mas também uma área de segurança alimentar e uma área de combate ao uso abusivo de drogas e álcool. E essas 2 outras frentes eram completamente novas para mim. Então, temas que eu tive que me atualizar e aprender. E o que aconteceu no começo da minha inserção nesse mundo foi que a curva de aprendizado tem que ser absolutamente rápida, porque você já chega ali, já senta com o avião no ar e começa a pilotar com ele voando, quer dizer, já estão todos os colaboradores ali, a secretaria já está no meio de uma série de convênios, de assuntos acontecendo, todos os municípios interagindo, e você que é novo ali. Eu não vinha do setor público, portanto, eu não poderia trazer pessoas conhecidas minhas, a não ser que eu convidasse as pessoas da Unibis, que eu não iria fazer isso, porque essa riqueza, né, de colaboradores que a Unibis tem é também a força da Unibis, né? Então, eu tinha um desafio de como eu traria pessoas do setor público se eu não tinha essas pessoas para trazer. E aí eu confiei em algumas pessoas que estavam ao redor de mim, que trouxeram, sim, as suas pessoas de confiança.
E ao longo desses 10 meses, algumas pessoas ficaram e eu me identifiquei, e outras não ficaram, e a gente acabou trocando. É normal. É muito normal, e também uma via de duas mãos, quer dizer, elas também não se identificaram com o meu estilo. E aí teve também uma questão de todos os servidores, que são os colaboradores que são de carreira, que são servidores públicos de carreira, que esses você, enfim, não tem como trocar, eles são as pessoas que são servidores de carreira da secretaria, que também tinham que se adaptar um pouco ao meu estilo. E isso não é rápido, não é rápido. Então, agora, depois de 10 meses, eu tenho certeza absoluta de que todo mundo já conhece o meu estilo de trabalho, já me conhece, e já entendeu um pouco do meu jeito, mas o começo é um começo de um pouco de estranhamento, de cada um tentando entender como o outro trabalha e quais são os perfis que tem lá, que eu tenho lá na secretaria. E eu sempre tive, e quem trabalhou comigo aqui na Unib sabe, um perfil absolutamente de inovação. Eu quero olhar tudo sob um aspecto de como é que isso pode ser inovado. Até porque na assistência social, o mais importante é estar muito atento à sociedade contemporânea. Quais são as mudanças que essa sociedade está sofrendo? E ela sofre mudanças por minuto. Basta querer observar. E isso foi também um choque, talvez, para os servidores da secretaria, porque eu cheguei já pensando todos os programas em como eu iria inová-los. E isso não era comum nessa secretaria. Ela não tinha esse perfil, ela não tinha essa característica dos programas serem reavaliados e mudados e renovados. Então, você pode dar um exemplo de coisas que você já conseguiu inovar nesses 10 meses? Olha, por exemplo, vou dar exemplo de 2 programas que estão assim, estão muito bacanas, mas que sacudiram completamente a lógica anterior. Um deles é justamente voltado aos idosos, que é uma questão que a gente tem que observar, porque hoje, e a minha fala na secretaria é um pouco essa, não dá mais para a gente querer falar de idosos com um termo único que chama idoso, se nós estamos falando de pessoas de 50 até 120 anos. Não existem crianças de 70 anos, né? Criança é aquela faixa menor, adolescente é uma faixa menor. Como é que a gente trata o termo idoso com essa amplitude de idade? Não é possível que uma fórmula sirva, não é? Para pessoas de 50 até 120. Então, isso já comecei questionando por aí. Tem um programa na secretaria, que é um programa robusto, antigo, muito bom, que chama-se São Paulo Amigo do Idoso. E eu já questiono que agora a gente precisa pensar como é que a gente vai pensar cada uma dessas faixas. Uma característica importante que eu acho que eu preciso falar sobre a Secretaria de Desenvolvimento Social é o seguinte: ela atua baseada num cadastro que chama-se Cadastro Único, que é um cadastro federal de pessoas em extrema pobreza ou pobreza. Então, nós estamos falando de pessoas que vivem com até 1/4 de salário mínimo de renda per capita mensal, de pessoas que vivem com meio salário mínimo de renda per capita mensal, e alguns poucos programas aceitam pessoas até 3 salários mínimos. Esse é o Cadastro Único Federal. A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado atua com este público. E só para vocês terem ideia da dimensão, nós estamos falando de 11 milhões de pessoas no Estado. O Estado de São Paulo tem 46 milhões de pessoas, 11 milhões de pessoas, 1/4, está no Cadastro Único, ou seja, vive com até 3 salários mínimos de renda familiar. Então, esse é o recorte da secretaria e é nesse público que a gente atua, pobreza, extrema pobreza, e nesses programas com essa característica que eu mencionei. Então, assim, pensando você me pergunta que programas já foram inovados. Nós estamos completamente mudando a lógica do São Paulo Amigo do Idoso, pensando nessas faixas etárias e pensando também que hoje todo mundo quer ser recapacitado e recolocado no mercado de trabalho.
as pessoas não pensam... Antigamente as pessoas faziam, não, porque oportunidade para o jovem, o primeiro emprego e tal. Hoje, acho que é mais complicado você oferecer oportunidade para o idoso de 50 anos, que já não é mais aceito pelo mercado, porque no Brasil, onde a economia não cresce, 45 anos já é idoso. Exatamente. Já com 40 é muito difícil se recolocar profissionalmente. Então, o que nós estamos, por exemplo, mudando nesse programa é justamente isso. Agora o foco é recapacitar, requalificar, reinserir na tecnologia e reinserir no mercado de trabalho. É isso que a gente precisa fazer. Então, aquela lógica de um centro onde é a convivência que importa, a sociabilização e um pouco de lazer, já não é mais o foco e nem as pessoas querem, acho que nem o idoso quer. Que também esse termo também não vai mais valer. Não vamos mais falar do tema do idoso, vamos falar do tema da longevidade saudável, que longevidade a gente pode começar a falar para a criança. Não é verdade? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo, por exemplo, de um outro programa que foi completamente mudado ao longo desses 10 meses, é o programa que o pessoal aqui da Unibis conhece bem, que é o programa de transferência de renda. A Secretaria tem 2 programas que eram transferência de renda. E eu... será que é o meu? Não. Porque o meu deixei por aí. Transferência de renda, na minha opinião, é um modelo que já vem apresentando desgastes, porque senão o Bolsa Família teria feito a mobilidade social desejada. Bolsa Família foi maravilhoso, é maravilhoso, mas ele já mostra desgaste, já mostra sinais de desgaste. Então, hoje a lógica é uma transferência de renda para poupança. Então, no caso dos jovens, o que nós estamos desenhando é uma transferência de renda para que eles recebem ao longo do 9º ano, do 1º, 2º e 3º do médio, conforme a nota que eles tirem no Enem, eles recebem mais um recurso. Ao final dessa trajetória do ensino médio com frequência escolar, eles conseguem sair com um recurso robusto de R$5.000, alinhado ao projeto de vida deles, que eles desenvolvem ao longo desses 4 anos. Então, é quase que se fosse um investimento social do Estado num projeto de vida do jovem junto com a sua família. Então, é uma outra lógica de transferência de renda. E do jovem que vai bem na escola, né? Que está estudando e que está... Do jovem que tem 75% de presença escolar, quer dizer, isso também evita que ele tenha evasão escolar, que ele se mantenha no território onde ele estuda, porque também muitos jovens saem das regiões ou dos municípios onde estão e vêm para a capital, que também não é isso que a gente quer que ele se desenvolva aonde ele pensou esse projeto de vida e no município onde ele está, e a lógica da nota, como você falou, viria no resultado do Enem. Porque crianças e jovens, isso também aprendi com a minha professora Arlete, jovens de alta vulnerabilidade social nem sempre conseguem ter um desempenho escolar espetacular, porque são jovens que muitas vezes sofrem violência, sofrem desnutrição, fome em casa, uma série de coisas. Muito difícil exigir um desempenho escolar de um jovem de altíssima vulnerabilidade. Mas, ao longo desses 4 anos, associado ao projeto de vida e um bom desempenho no Enem, ele tem mais esse bônus e ele fica com esse recurso para um projeto de vida futuro, que é um novo programa muito bacana, que nem foi lançado ainda. Então, vocês estão ouvindo em primeira mão. Eu vou já convidar a plateia, então, a participar. Eu estruturei da seguinte forma: a gente fala primeiro nessa fase aqui da secretaria e da parte do trabalho dela atual, e na segunda da parte mais familiar e do legado cultural e histórico religioso familiar. Você gostaria de fazer uma pergunta, por favor? Então, a gente tem microfone lá para a plateia, só espera um minutinho, levanta e se apresenta. Pode levantar a mão para ele levar o microfone? Se você pudesse apresentar, então, fala mais alto. Boa noite, meu nome é Simone. Eu achei maravilhoso esse programa de estímulo ao estudante, porque parte do princípio da educação, que é tudo que a gente precisa nesse país, e que acredita que a partir daí é que a gente vai desenvolver o país. Eu queria saber que nesses momentos todos, desde o começo, existe um apoio
psicológico, social, de assistência social, saúde, que vai acompanhar esse jovem, porque como ele, a princípio, ele é mais desestruturado da sociedade, eu acredito que ele precisa desse apoio. Existe esse apoio paralelo para que ele consiga manter o nível de estudo, de não mudança, de não se perder nas drogas, para que ele vá dar continuidade a esse projeto da vida dele, para que ele chegue lá realmente, que não seja desperdiçado todo esse projeto até ele chegar lá. Obrigada pela pergunta. Sem dúvida. Esse programa, ele vai ser lançado, ele foi lançado hoje no Palácio dos Bandeirantes, junto com um grande programa que vai abarcar todo o Vale do Ribeira, que é a região mais vulnerável do Estado. Esse programa chama-se Prospera, vocês vão ouvir falar bastante dele, e ele é um programa bastante completo nos aspectos de proteger esse jovem em várias frentes. Então, só para você, respondendo a tua pergunta, ele é associado a um repasse que o Estado faz para o município onde esse jovem está, e esse repasse é justamente para promover todas essas proteções em torno do jovem. Todo esse atendimento que é feito pelas assistentes sociais nos centros de referência da assistência social do município onde ele está. Além disso, tem um núcleo, que agora não vou lembrar a sigla, mas, enfim, é um núcleo de busca ativa de jovens que não estão na escola, para que eles vão para a escola receber este projeto de vida e assim sejam elegíveis a esse investimento social que a gente vai fazer na carreira dele. São jovens, meninas que estão na beira da estrada, meninos que estão no tráfego e que não estão na escola, que nós também vamos fazer uma busca ativa para inseri-los na escola com esse atrativo de, olha, nós vamos te colocar, você fica na escola, 75% de atendimento, você vai desenhar sua carreira de projeto de vida, tem professores especializados no sistema da educação já pensando o projeto de vida, que isso vai fazer parte do currículo por todo o Estado, e engajá-lo para que ele enxergue naquilo uma saída melhor do que ficar na estrada, ficar no tráfico, ou os nem, famosos nem, que nem querem estudar e nem querem trabalhar. Uma coisa importante que eu quero dividir com vocês sobre os nem, né? Fala-se muito do jovem nem, ele não quer estudar e ele não quer trabalhar. Não é exatamente isso. Os nem não é que eles não querem isso e nem aquilo. Quase 70% desses jovens que têm esse apelido, vamos dizer assim, na verdade são meninas que engravidam precocemente. Então, não é que ela não queira estudar e nem trabalhar, é que quando ela engravida, ela não quer ir para a escola, porque ela fica com vergonha. E aí ela deixa de estudar, não vai trabalhar, porque é uma menina de 12 anos, 11 anos, que engravida, que vai ter seu bebê e que tem que cuidar desse bebê. Então, ela realmente não tem condição nem de estudar, nem de trabalhar. Então, tem também um aspecto de prevenção de gravidez, de prevenção e de proteção desse jovem que tem que ser feito para evitar que chegue numa situação como essa. Isso é predominantemente com o público feminino. Então, sim, tem muitas ferramentas em torno desse programa Prospera. É um programa muito bem pensado mesmo, para apoiar esse jovem. E tanto que o programa de vida não é só com o jovem, é com o jovem e a mãe dele e a família. É um projeto de vida em conjunto com a família, porque é um recurso que ele não é um projeto pessoal dele, é um projeto familiar, mas ele é o impulsionador, vamos dizer, dessa mobilidade social que a gente quer causar na família. Tudo isso pensando sempre, e todos os programas que a gente está repensando na Secretaria com um foco: mobilidade social. Fazer ele sair da E para D, se ele estiver na D, da D para C, é só esse foco: mobilidade social. Eu posso fazer só uma perguntinha complementar disso? Você pode se apresentar, por favor? Uhum. Eu sou Heloísa Helena. Espera um minutinho, o microfone vai chegar até você. É realmente complementar o que eu ia perguntar. Eu sou Heloísa Helena, eu sou pedagoga, sou terapeuta de família,
Hoje em dia, já estou dizendo, né? Mas a Célia, quando falou agora desse projeto para as escolas, a minha pergunta era essa. Toda escola da rede estadual está... Não. Não, não é. Esse é um projeto que começa piloto, naturalmente, porque tudo em política pública tem que ser avaliado, tem que ter métrica e depois ela vira uma política mais abrangente. Então, esse é um projeto piloto, ele vai começar só no Vale do Ribeira, porque é exatamente esse é o olhar do governador, quer dizer, buscar essa mobilidade social primeiro nos grandes bolsões de pobreza. E o Vale do Ribeira é uma região que tem alguns bolsões de pobreza e uma região que merece ser bem observada e bem cuidada. E esse programa começa como um piloto nos 22 municípios do Vale do Ribeira. Célia, por falar em Vale do Ribeira e interior de São Paulo, eu imagino que você esteja tendo assim que visitar provavelmente uma vez por semana ou duas até, ir para os outros centros avançados onde se faz política pública na sua área assistencial. E um senhor, quando você inaugurou a sede do Bom Prato, em Limeira, falou uma frase muito bonita, o José Roberto Machado, de 71 anos, e eu queria ler essa frase dele que me marcou. Quem não vive para servir, não serve para viver. E a gente vê a Célia falando, a gente percebe seu entusiasmo, Célia, ao estar fazendo política pública e inovando, né? Então, eu acho uma coisa tão bacana. E eu queria que você dividisse agora com a gente como é que é essa experiência do interior, que para a maior parte das pessoas que vive aqui em São Paulo, não conhece o interior, é outro país, né? Como é que está sendo isso para você, conhecer as outras cidades, os outros programas? Tem ideias interessantes que podem ser adaptadas para cá? Como é que é esse novo país? Você está conhecendo um novo país do interior? São Paulo é um país mesmo, em todos os aspectos, né? Número de habitantes, número de municípios. São Paulo tem 645 municípios, é um país de verdade. E eu adoro as minhas idas ao interior, adoro. E está aqui meu fiel escudeiro Gabriel, que vai comigo para cima e para baixo. E eu gosto demais. Não sei se tanto porque iniciativas inovadoras que eu conheço, sim, tem alguns secretários municipais muito inspirados e muito inspiradores e que têm muita liberdade de criar. O município tem mais liberdade de criar que o Estado. Então, tem algumas iniciativas que inspiram, sim, muitas organizações sociais especiais, sempre gosto de conhecer, mas o que eu adoro é estar com gente. Puxa, eu gosto demais. E esses feedbacks, como essa frase que o seu Machado falou, ele é um voluntário que fica na porta do Bom Prato de Limeira há muitos anos, e ele fica ali só recebendo as pessoas e dando bom dia, uma graça ele. E aí ele falou, sabe, eu fico aqui. Às vezes as pessoas me dão carinho, um abraço, um beijo, tapinha nas costas, já me conhecem. Às vezes me xingam, acham ruim, porque ele organiza a fila. Sabe, tem gente que me deixa R$1 para, se alguém não puder comer, para eu dar esse R$1, porque o Bom Prato é aquele restaurante popular de R$1, né? Sempre foi, há 20 anos que ele custa R$1. Ele falou, e as pessoas deixam para mim a moeda para eu dar para quem não pode comer. Então, essas histórias, eu falo, puxa, isso é que é legal do que a gente faz. E ele falou essa frase. E, enfim, achei, isso é muito inspirador. Tá com gente, o Bom Prato é um case. Eu convido todo mundo a uma vez na vida almoçar num Bom Prato. É um negócio espetacular. Você vê as pessoas ali, é forte a questão da nutrição, porque não é só nutrição e nem alimentação. Você vai em alguns, que nem eu tive essa semana no Bom Prato de Campos Elíseos. Lá são pessoas em situação de rua. Basicamente, pessoas em situação de rua e viciados em substâncias psicoativas que ficam ali no centro. Pessoas muito vulneráveis, muito fragilizadas. E você vê as pessoas comendo e você senta do lado deles e conversa com eles. E eu converso do lado e sento do lado de todo mundo e converso com
qualquer pessoa e pergunto, e aí você ouve histórias incríveis, e o que as pessoas fazem. E aí, outro dia eu sentei do lado de um e ele me falou, olha, eu cato latinhas durante o dia, durante a noite, de dia eu vendo bolos, mas todo dia eu encontro tempo para visitar um doente. Eu falei, mas como parte do... Não, isso eu faço porque... A pessoa vive de catar latinhas, vender bolo, mas ele encontra tempo para visitar os doentes do município. Não lembro que município que eu estava nesse dia. Falei, as pessoas são incríveis, né? Porque querer fazer trabalho voluntário é poder. Realmente é poder. E a gente vai ouvindo essas histórias, vai se inspirando, conhecendo gente especial. E eu adoro trabalhar nessa minha área, porque eu acho que eu só conheço gente iluminada. Acho que é a área mais bacana do mundo. E eu sempre falo isso. E eu falo para o governador, e eu falo para os outros secretários, e eu falo para todo mundo. Eu tenho certeza absoluta que a pasta de desenvolvimento social é a mais importante do governo. Eu acho que é, tenho certeza. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Lá atrás. Boa noite, meu nome é Patrícia, eu sou coordenadora de desenvolvimento social do Instituto Estrabos, que é um instituto que foi criado pelo Dr. Mauro Goldschmidt. E nós fazemos um trabalho de acuidade visual para correção de estrabismo gratuitamente. Inclusive, nós operamos já crianças da Unibis, enfim. E eu gostaria... Hoje eu protocolei um projeto nosso no Condeca, inclusive, e eu queria perguntar para você qual que é o seu projeto em relação à integração e à interação de ONGs com a secretaria, porque tem uma distância para chegar até vocês e é só quando tem edital ou só quando tem chamamento, e às vezes a gente está fazendo tanto trabalho que vocês precisam e falta esse elo. Para começar, você já não tem mais esse problema, tá? Só queria te falar, porque e quem nos procura também já não encontra mais esse problema. Isso foi uma das primeiras coisas que eu mudei na secretaria, que era a forma de atender qualquer pessoa, para não se criar mais nenhum tipo de barreira e não se dar nenhum tipo de resposta protocolar e receber todo mundo. E uma coisa que eu repito sempre, que quem, enfim, me conhece já sabe que eu falo isso, mas que hoje em dia eu falo na secretaria, que é olho no olho, sola de sapato. Esquece e-mail, esquece o WhatsApp, não funciona. Ou você recebe, ou você vai até a pessoa e resolve o problema muito mais rapidamente. Mas, sim, é uma secretaria grande, é uma secretaria de Estado, muitos processos, muitas organizações sociais. E eu entendo a sua pergunta e entendo até as entrelinhas da sua pergunta, porque o Condeca, assim como um outro conselho que tem na secretaria, que é o Conselho Estadual do Idoso, são autônomos, apesar de estarem no guarda-chuva da secretaria. Eles têm sua autonomia, mas hoje nós temos um excelente diálogo com o presidente do Condeca e os líderes do Condeca ali, e o conselho. Então, essa aproximação está acontecendo de maneira... não veloz como eu gostaria, mas está acontecendo de maneira consistente e me incomoda muito morosidade, me incomoda muito processos que têm que passar por 10 esferas para serem aprovados, então tem que passar por 10 secretarias, um projeto, não sei como as especificidades do seu projeto, mas tem projetos que tem que passar pela Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde, a nossa secretaria, mais 3 ou 4, demora meses, porque em cada secretaria fica 20 dias. E aí, é o que eu sempre falo lá, no fim, a incompetência parece nossa. Porque o processo tem que passar por todas essas burocracias. Bom, a boa notícia é, o governo do Estado está implantando o São Paulo sem papel, agora esse mês. Os processos como o seu, por exemplo, que começaram no papel, vão continuar no papel, porque eles não mudam para o eletrônico, eles começam em papel e terminam em papel. Mas a partir de novembro eles não vão mais começar em papel. E os processos eletrônicos são muito fáceis de serem rastreados, vamos dizer assim. Você sabe na mesa de quem, em que secretaria ele está. Então você consegue, outro termo que eu uso muito, que agora eu estou usando na secretaria, chuchar as pessoas para ver se a coisa está andando ou não está andando.
E então vai ficar mais ágil, além do que a aproximação com o Condeca também está ajudando muito. Então, eu lamento, eu sei esse é uma questão que também precisamos melhorar e inovar. Mas você já não tem problema mais, pode falar comigo daqui a pouco. Tem uma outra pergunta aqui. Ah, tá. Oi, Célia. Que prazer. Oi, Arruva. Aqui. Tudo bem? Que quero bom. te dar um beijo. Bom, é o seguinte, além de trabalhar para a Unibis, durante muitos anos na minha vida, eu trabalhei com morador de rua, num projeto chamado Minha Rua, Minha Casa, que é ligado ao AF, Organização de Auxílio Fraterno, e que fica ali na região da Rua dos Estudantes, no Gliceg. E quando eu comecei, há 25, 30 anos atrás, a ser voluntária nesse projeto, nós falávamos de 11 mil pessoas na rua, depois 15 mil, depois 18 mil, e a questão do morador de rua só piora, porque, assim, tanto as famílias não querem receber mais os ex-presidiários em suas casas, tanto o problema do crack, tanto o problema da droga, tanto o problema do desemprego, e tantos outros fatores. Célia, como é que você se depara com tudo isso e o que está sendo feito para que a gente possa se tranquilizar, porque a questão do morador de rua afeta a gente muito diretamente. Se a gente não tomar conta disso e não respeitar essas pessoas e não dar um tratamento digno para essa situação, isso daqui vai explodir. Essa região da Barra Funda, essa região toda ali perto da estação, perto da Sala São Paulo, aquela região toda ali, meu Deus do céu. Né? A Uva Flit, eu te agradeço a pergunta. Acho que o Bruno Laskowski quer fazer uma pergunta. Sim, aproveitar deixa. Eu ia abordar a Cracolândia, foi muito bom, te agradeço de ter tocado no assunto. Vou complementar aqui a Uva. Célia, uma das coisas muito legais que foram feitas na Unibis, né, que é o tema da inovação, né, que a Arlete, a Adélia e tudo mais, foi botar um pouco de tecnologia na decisão de alocação, junto com a Bárbara, inclusive, para ser bastante correto, né, nas lembranças. Né? Como é que é o tema de tecnologia? Porque, na realidade, é muito complexo você mobilizar, você tem um orçamento gigante, tem muita gente, na realidade o espectro, né, é do 0 ao 100, é muita gente para cadastrar. Como é que é o tema da tecnologia? Tá, então vou responder a Ruva, depois te respondo. Quando eu cheguei lá, Ruva, uma coisa que me incomodou, e essa me incomodou mesmo, de verdade. As outras a gente vai se adaptando mutuamente, mas essa coisa me incomodou. Quando eu queria abordar um tema como este, por exemplo, que é um tema, você falou, como é que a gente se tranquiliza? A gente não se tranquiliza. É não se tranquilizando que eu acho que a gente vai conseguir resolver o problema. Acho que não estamos no ponto de nos tranquilizar e eu não vou poder trazer uma resposta tranquilizadora. Mas uma das coisas que me incomodou foi, quando eu comecei a pensar nas questões de situação de pessoas em situação de rua, eu ouvi de algumas pessoas, isso não é atuação do Estado, isso é atuação do município. O Estado não opera, o Estado transfere recursos, capacita gestores municipais e monitora os serviços. E eu voltei para trás e fiquei pensando, então isso está desenhado no Sistema Único da Assistência Social, estão as 3 esferas, o federal, o estadual e o municipal. O Estado está desenhado com este papel. Ele realmente não tem operações. Você não encontra centros de abrigamento para pessoas de rua do Estado, você não encontra equipamentos do Estado. Você encontra equipamentos do município. E equipes de abordagem são do município. Aquelas pessoas que vocês veem com o coletinho azul e verde são do município. Então, me falaram, não, o Estado não tem esse papel. De fato, ele não tem esse papel no desenho do Sistema Único da Assistência Social. Mas eu me incomodei demais com isso, me incomodei demais. Falei, puxa, então eu posso ficar 4 anos aqui repassando recurso, capacitando e monitorando. Não preciso, então...
pensar como é que eu vou tratar a questão de pessoas em situação de rua, como eu vou tratar os outros públicos de vulnerabilidade, porque se a atuação é do município, basta o município fazer um bom plano, e esse é o protocolo, o município faz um bom plano municipal de assistência social, é aprovado no Conselho Municipal, e o Estado repassa recurso para esse plano. Então, eu poderia ficar 4 anos fazendo esse repasse, capacitação e monitoramento. Falei, eu não vou passar 4 anos aqui fazendo isso, porque não dá. Não vai dar, não é isso que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é buscar soluções, procurar parceiros, ver como é que a gente cria alguma coisa para resolver as coisas. É isso que eu gosto de fazer. Sempre gostei. E não me conformando com essa posição, eu comecei a criar dentro da secretaria uma área só de inovação, que não tinha. Não tinha essa área de inovação. E comecei a fortalecer essa área de inovação e colocar lá tudo o que eu pensava, inclusive sobre pessoas em situação de rua e outros públicos, que daí surgiu o programa Prospera e daí surgiu o programa Felicidade, que é o programa da longevidade, dessa área de inovação, porque via os caminhos que eu já tinha na secretaria, eu não ia conseguir fazer, porque não era o papel do Estado. Mas e como é que vocês estão, então, encarando o problema da Cracolândia? Então vamos voltar para o tema. Assim, tá. Todo mundo aqui frequenta a Sala São Paulo, provavelmente, não sei se mensalmente, mas vai à Sala São Paulo, Teatro Municipal, e se depara com aquela população de rua, que é uma verdadeira população ali, né, de desabrigados que estão lá. O que eu enxergo sobre pessoas em situação de rua é muito semelhante ao que eu enxergo sobre pessoas com uso abusivo de substâncias. Tem muitas intersecções entre os dois públicos. Tem muitas intersecções entre os dois públicos e normalmente, quem já está fazendo uso abusivo já está morando na rua porque já está dissociado da família. E eu vejo, enfim... E o que tem na secretaria hoje para este público? O que a gente tem na secretaria hoje para o público é o programa Recomeço, que é um programa de olhar para essas pessoas que fazem o consumo abusivo de crack ou de álcool. Para dizer a verdade, o problema maior é álcool mais do que crack, mas é que a Cracolândia é uma coisa muito palpável, muito próxima do paulistano. Esse programa que tem na secretaria, ele é baseado em comunidades terapêuticas. Então, essa pessoa que faz uso abusivo, ela tem que ser voluntariamente, isso depende da vontade dela, para que ela vá para as comunidades terapêuticas fazer um tratamento de 6 meses de abstinência. Isso tem que ser voluntário, e aí vocês todos devem ter lido muito no jornal sobre a questão das internações compulsórias, enfim, passa por esse tema, mas não é o caso aqui. Essas pessoas têm que aderir voluntariamente e fazer essa desintoxicação, vamos dizer assim. E na volta das comunidades terapêuticas, o grande desafio é inseri-lo no mercado de trabalho, porque essa pessoa já está fora do mercado de trabalho, muitas vezes há anos, fazendo o consumo abusivo dessas substâncias, ele é dissociado da família, ele tem uma série de dificuldades de se reinserir no mundo do trabalho e, normalmente, ele recai nas drogas novamente. E isso é um círculo vicioso. Não é uma solução fácil, não é uma solução simples. Já pessoas em situação de rua que não fazem uso abusivo de drogas, muito frequentemente fazem uso de álcool bastante abusivo, como uma... Você considera esse o seu principal desafio, Célia? Ele é. Eu acho que ele é o principal desafio hoje da assistência social, sem dúvida nenhuma. Da saúde também, eu acho. E só para te responder, eu acho que não, a gente não pode se tranquilizar. Acho que a solução não é simples, não é fácil, mas passa por tecnologia. E aí junta uma pergunta com a outra. Eu só enxergo um caminho para pessoas em situação de rua via a tecnologia. E por que eu vou dizer isso? Porque não raro essas pessoas não têm documento, não raro não.
eles não têm casa, não têm endereço, portanto. Então, eles já não têm endereço. Muitos deles não têm casa. Outra coisa, já é um fenômeno que já está na segunda, alguns na terceira geração. Já tem crianças que nasceram na rua e crianças das crianças que nasceram na rua. Então, assim, a gente está com um grande problema nas mãos. Eu só vejo um único caminho, que é a tecnologia. E é uma tecnologia que já não é mais cara, mas que é avançada hoje em dia, que é o reconhecimento facial, ou, enfim, o cadastramento da digital dessa pessoa, e que a gente conseguisse acompanhar essa pessoa na mobilidade. Alguns são bastante nômades, eles mudam de municípios, eles pegam ônibus, eles vão de município em município, normalmente de pouco em pouco em direção à capital. Então, eles vão fazendo pequenos trechos pelo estado, normalmente na direção das grandes cidades, muitos na direção da capital. E eu só vejo como olharmos essa questão se a gente monitorá-los por tecnologia e tentar entender um pouco desse comportamento, um pouco dessa necessidade. E tem uma coisa que a gente tem um déficit habitacional grande. E isso também é um tema que, em algum momento, a gente tem que ir repensando formas, repensando modelos. Existem algumas fórmulas e modelos, não só os centros temporários de abrigamento, como repúblicas, mas ainda tem uma evolução aí nesse caminho. Mas não está pronta a solução para isso. Mas você pode ter certeza, é incansável o nosso foco nesse tema até a gente conseguir um começo de uma possibilidade de acompanhamento dessas pessoas em situação de rua. Está muito, muito no nosso radar. Eles são acompanhados por assistentes sociais? Então, veja, eles vão, como eles são bastante imóveis, eles vão num dia num centro de saúde, num outro centro de saúde. Então, assim, não tem como um centro de saúde saber o que se passou com ele no outro. Aí ele vai num centro de referência da assistência social num município e daqui a uma semana ele vai em outro. Quer dizer, não tem ninguém acompanhando ele. Então, nem o histórico familiar dessa pessoa, qual é o vínculo, onde está a sua família, o que está acontecendo com você, como é que a gente pode te ajudar? Um dia um atende, outro dia o outro no outro município atende. Então, se tivesse uma lógica como um prontuário eletrônico, vamos dizer, pensando na lógica do prontuário eletrônico, baseado num face recognition ou de digital, a gente consegue começar a acompanhar, entender e saber um pouco mais sobre essa pessoa, tentar reconduzi-lo aos vínculos familiares, tentar reconduzi-lo ao mundo do trabalho, enfim, e se aproximar e criar um vínculo com ele, porque hoje a gente não tem vínculo com essas pessoas, é muito difícil. Célia, a gente tem mais 2 perguntas ali, ou tem alguém atrás de você, William, depois... Eliésio, boa noite. Célia, eu sou professor universitário e trabalho num projeto social do Itaú há uns 18 anos que chama Estudar Vale a Pena. Ele é feito a nível nacional, mas eu queria te fazer uma provocação, 2 na verdade, é um combo, tá? O Itaú faz um trabalho forte, não só em educação, o Bradesco tem a fundação, o Bradesco, acho que se não me engano, 100 mil alunos. O aprendizado que a Unibis tem de engajamento do empresariado, como é que isso pode ser levado para a área pública, que hoje há uma desconexão total, né? A área pública não conversa com a área privada e quando conversa tem interesses estranhos, né? Estranhos para ficar educado aqui. E aí a segunda provocação, eu sou do Samaritano, São Francisco, aqui na região do Tatuapé, são 19 serviços, atende quase 2.000 pessoas por dia. E tem um programa chamado PPCAM, que acho que você conhece, que 50% é recurso federal, 50% é recurso estadual, de proteção à vida de crianças e adolescentes, que é um número enorme na cidade de São Paulo e no Brasil inteiro, e muita gente não conhece. Então, eu queria te ouvir, porque tudo também eu acho que passa pela educação, por isso que eu comentei do Estudar Vale a Pena, como engajar empresários. E o segundo ponto, como melhorar a assistência, porque cada hora o recurso é menor, o recurso está diminuindo. Se nós não tivermos a ajuda do empresariado, chega uma hora que hoje tem serviços nossos que reduziu 50% do recurso. E você precisa fazer a mesma coisa com menos recurso e a fome, a carência só está aumentando. Obrigada pela pergunta, Elísio. Na verdade, acho que essa foi um dos grandes ativos que eu tenho da Unibis. Como numa organização social você sempre
está sem recurso e vai buscar o recurso. Nunca o recurso vem. A gente não produz nada, não liga as máquinas na Unibis e começa a produzir mais ou menos, vira à noite, fim de semana, produz mais. É sempre um recurso que você tem que buscar. Então, eu sempre aprendi a trabalhar sem recursos e buscando soluções, e eu sempre digo que bons projetos encontram seus recursos. Sempre encontraram. Acho que a própria Unibis Cultural é um caso como esse, e outras áreas da Unibis tem boas histórias para contar, né, Zê? Está aqui a Zenóbia, que é uma prova de que bons programas sempre encontram funding, né? E eu sempre acreditei nessa mágica. Eu tenho uma coisa assim, que eu acho que tem uma mágica mesmo no social. E bons programas encontram os recursos. Eu nunca vi um bom programa sem financiamento. As pessoas entendem uma coisa que faz sentido, elas entendem rápido uma coisa que é bem feita e faz sentido, e aí os recursos vêm. Mas essa questão que ele colocou do empresariado e da ponte, o próprio fato que você é uma pessoa muito relacionada, que teve que fez funding pela Unibis. Eu vou por esse caminho. E aí, bom, a Unibis sim tem um grupo bom de investidores sociais e tudo isso, mas para minha sorte, para nossa sorte, para a sorte da Secretaria e do Estado, o governador João Dória é uma pessoa com exatamente esse mesmo olhar e com essa mesma possibilidade de atrair o empresariado. E é o que ele vem fazendo, e é o que ele vem estimulando os secretários a fazerem. É buscar o empresariado, buscar o poder privado para apoiar os bons programas do setor público. E é exatamente isso que ele vem fazendo pessoalmente, quer dizer, ele aciona seus próprios contatos, ele viaja permanentemente só para buscar empresas e investidores para que venham apoiar e aportar os recursos de investimento social e também de investimento de negócios no Estado. Mas toda essa lógica já é uma lógica que movimenta a economia de uma maneira diferente. Então, muitas novas empresas ou estão vindo ou estão ficando no Estado, o que também já é bom, e muitos mobilizados com a questão social, porque ele tem porque até pelo LEAD, por todo o histórico do LEAD, ele tem muito acesso aos empresários, mas ele tem esse jeito genuíno. Olha, o que você pode fazer pelas pessoas mais vulneráveis? Ele sempre convoca os empresários a apoiarem as ações sociais do Estado. Então, isso já está na lógica do Estado em todas as secretarias. Então, todas têm parcerias privadas. E isso eu acho que é uma coisa dele e uma sorte nossa, e para mim, especialmente. E você faz a mesma coisa? Eu faço porque eu estou acostumada a fazer. Então, eu sempre busco parceiros para tudo. E não tenho o menor problema de pedir, de captar, de fazer solicitações, porque enfim, é para o social, e a gente encontra quem é o parceiro que fala exatamente com esse programa. Você vai aprendendo aonde procurar isso também. E quanto à tua outra pergunta do PPCAM, eu estou um pouco menos familiarizada com esse programa. Eu escuto falar muito dele, mas estou menos familiarizada com ele para explorar um pouco isso com você, mas depois a gente pode evoluir com isso, até com os técnicos da Secretaria que conhecem bem todos esses programas. Esse programa é um programa federal, por isso que eu não estou tão familiarizada agora, mas os técnicos conhecem muito bem e eu faço essa aproximação com o maior prazer. Por falar em programa federal, eu queria te perguntar sobre um programa que é parceria do governo do Estado com o governo federal, que são a Casa da Mulher Brasileira, que deve ser inaugurado recentemente aqui em novembro, aqui em São Paulo. Queria que você falasse desse programa, Célia, e também do que é feito em relação à proteção da mulher, porque a gente sabe que cada vez mais a violência contra a mulher ela é crescente, né? O feminicídio. E eu sei que a Secretaria também tem um aplicativo também que é usado, ou seja, queria que você explicasse como que isso funciona, porque a gente está na internet também, acho que seria muito interessante ser didático em relação a isso. Bom, a questão da segurança pública é uma questão
ultra relevante para essa gestão, para o governador João Dória, para a preocupação que ele tem grande com as questões de segurança pública. Tem feito um grande investimento nesse aspecto e conseguiu reduzir todos os índices de criminalidade, exceto o feminicídio. O feminicídio. Então, agora, mais do que nunca, mais energia e mais investimento nessa questão de combater a violência doméstica. Então, a segurança pública tem um aplicativo onde a mulher pode acionar um botão de pânico. Em 15 minutos, ela tem uma viatura ali perto dela para todas as mulheres que têm medida protetiva. Além disso, toda a questão de saúde, o Hospital Pérola Baiton agora sendo reformado e com mais vagas e mais leitos só para o tema da mulher, mais delegacias da mulher, já são 10 delegacias da mulher 24 horas, então assim um foco bem grande, uma preocupação grande, fora campanhas para que as mulheres aprendam a denunciar, não tenham receio de denunciar agressões. Célia, só para entender, esse aplicativo são mulheres que estão em estado de medida protetiva já. Elas têm um aplicativo onde elas podem apertar um botão de pânico, porque o agressor, quando você tem medida protetiva, o agressor não pode chegar a um raio de distância. E se elas sentirem a presença dessa pessoa, elas podem apertar o botão de pânico e imediatamente chega uma viatura em menos de 15 minutos. Além das delegacias da mulher, além de todas as campanhas que têm sido feitas, e agora a inauguração da Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento incrível, uma obra enorme, aonde estão várias esferas ali presentes. Então, uma mulher que é vítima de violência pode ir para a Casa da Mulher Brasileira com os seus filhos. Lá ela vai encontrar alojamento, além de brinquedoteca para as crianças, uma organização social que faz o recebimento, o acolhimento, a escuta e o atendimento, a Delegacia da Mulher, o Tribunal de Justiça, a Defensoria, o Ministério Público, tudo no mesmo lugar. Isso evita que a mulher vá buscar cada uma das esferas até conseguir a medida protetiva. E, inclusive, na delegacia tem até encarceramento. Caso o agressor vá atrás dela, ele pode ser preso ali mesmo, e lá tem 2 celas de encarceramento. Então, assim, é um lugar incrível onde qualquer mulher vítima de violência vai estar 100% segura para encontrar ali todas as esferas jurídicas que ela possa precisar, e vai ser inaugurado agora dia 11 de novembro. Bacana. Eu gostaria de encaminhar já o nosso tema para o segundo tema, que é a questão das heranças familiares, né, que é o viés um pouco da entrevista do História Contada. Então, quem tiver pergunta, a gente pode... Eu sei que o William queria fazer alguma pergunta, eu vou te convidar a fazer uma pergunta mais nessa área dos antepassados e dos familiares. Célia, eu queria que você contasse um pouquinho das origens da sua família, de onde vieram seus pais, seus avós, se você é Ashkenazi, você é Faradi, e quais foram as influências que eles te deram. Bom, vamos lá. Então, eu tenho aqui as minhas consultoras. Tá? Minha mãe aqui... Minha mãe Clara, dá um tchauzinho assim para todo mundo te ver. Ela lá. Essa é minha mãe, e essa é minha irmã Valéria, que está aqui também. Mas, enfim, meus pais, minha mãe é nascida no Brasil, a minha mãe já é a 4ª geração de judeus no Brasil. A família dela veio há muitos anos para cá, e ela vai poder contar com mais detalhes do que eu. Mas o meu pai nasceu na Polônia. Então, você me pergunta, eu sou meio Ashkenazi, meio Sefaradi, porque meu pai é Ashkenazi e minha mãe é Sefaradi. A origem da família da minha mãe é do Marrocos, por parte de mãe, e por parte de pai, do Egito. Ele nasceu no Egito, o pai dela, mas morou muitos anos na Turquia, a família toda da Turquia. Tá certo? E do lado do meu pai, todos da Polônia. Então eu tenho um mix, e aí é uma briga boa lá em casa, porque meu marido é Sefaradi. E só para me contrapor a ele, eu sempre falo que eu sou Sefaradi, porque não teria graça. Ele acha que... eu falei errado. O apelido dele é Bubi, o nome dele é Bernardo. E ele é Ashkenazi. Então eu sempre falo que eu sou Sefaradi, porque aí fica muito mais divertido, e aí fica aquela briga boa de que comida é melhor, de qual seder que está certo de Peissa.
Então, exatamente. Porque senão não ia ter assunto. E ele sempre quer me convencer que eu sou Ashkenazi, e eu falo para ele que não tem essa, que eu sou sefaradi. E na casa da minha mãe é igual, é a mesma briga, porque o meu pai é Ashkenazi e a minha mãe é sefaradi. Então é a mesma briga do assunto da comida e das tradições e tudo isso. E a minha mãe tem essa tradição marroquina bastante forte, então ela faz as comidas, ela faz o cuscuz marroquino divino, faz os travados, faz o burgu e uma série de coisas bacanas, e ensinou todas as netas e todas as filhas. E então, assim, a gente gosta de cultivar isso porque são sabores tão gostosos, diferentes. Está aqui o Gabriel Zituni, que é o nosso mestre, craque, chefe na culinária sefaradi. Levanta a mão aqui, Gabriel. Aliás, o Gabriel é vice-presidente da Unibis e também da Federação Israelita. Obrigada pela presença. Gabriel, ele também é um gourmet, um chefe, um cozinheiro. Como é que é um amante, um craque. É um craque. E ele e a minha mãe vivem trocando receitas. Eles trocam muitas receitas e tudo isso. Então, essa um pouco da questão da culinária está sempre bem presente, porque minha mãe gosta muito de cozinhar, e burrecas e tudo isso. Ai, que delícia. Ela cozinha divinamente e gosta que a gente saiba dessas tradições. Além disso, a minha mãe conhece muito bem o ladino, que uma língua quase já extinta. E ela gosta de cultivar e de lembrar todos os ditos do ladino, e ela repete, e agora todos os genros repetem, e noras e todo mundo, e a gente repete já, muitas vezes eles repetem já por osmose, é muito engraçado. Os ditos ladinos? Ela sabe todos, e ela dá aula de ladino. A minha mãe... Quais são os ditos ladinos? Porque eu sempre ouvi dizer, a gente entrevistou aqui a Anita Novinsky, e a Anita que é muito amiga dela. Ela foi sensacional, porque ela fala, né, ela faz assim, em Yiddish. Meu pai estava aqui, hoje ele não está, meu tio querido, que sempre vem nos prestigiar, e ela falou uma frase que eu achei incrível, assim, não, Yiddish, as piadas, os ditos são muito engraçados, tem algumas coisas que fazem sentido, mas, e aí meu pai só fazia assim, é verdade, e ele sempre fala assim, não, porque meu pai dizia, tal, e ele repete aquela coisa em Yiddish, e eu nunca tinha ouvido que em ladino também tem esses ditos. Tem uns sensacionais, incríveis, e é muito bacana, porque muitas vezes, quando você não quer que ninguém entenda, né, às vezes a gente está juntas, assim, a gente quer falar alguma coisa, fala em ladino, e aí todo mundo morre de rir, é super engraçado. A minha mãe sabe vários, ela dá aula de ladino até hoje. Você sabe falar algum dito ladino? Eu sei muitos. Fala alguns, então, que eu quero ouvir. Eu sei vários. Qual que eu falo, Lé? Aí você vai ter que explicar. Porque esse é você que fala. Como é que repete? Fala, Lé. Espera aí. Tanto te quero bem mochico, hasta que te quito nojico. Quando você enfeita muito uma pessoa, tanto te quero bem, moichinho, até que eu arranco o seu olho. Entendeu? É um modo de dizer assim, mima tanto, enfeita tanto, não sei o que acaba estragando. Mas tem muitos, tem um repertório vasto. Minha mãe tem um repertório. Fala algum, mãe, se você se lembra. Tem que fazer um dicionário de verbetes, assim. Ela tem um monte de material. Você não sabe, ela tem uma biblioteca de ladino e de músicas. E de músicas de ladino. Fala alguns. A gente... Tem um dito também muito engraçado, que é assim, todo tinha salomônico, sarna, lepra e sarampionico. Quer dizer, uma pessoa que tinha todas as doenças. Tinha sarna, lepra e até rubéola, sarampionico. Então, é muito engraçado que mostra que gente que tem mania de doença, né? Então, tinha tudo e tinha mais alguma coisa. Muito, muito boa também é uma que as meninas usam. Eu gosto do contrário. Per la pata. Esse é também engraçado. A pessoa que tem mania de doença e não tem nada, a gente fala que tem el pie en la pata e el hueso em seu lugar. Ele não tem nada, tem o pé na pata e o osso no lugar dele, né? Célia, ela falou, mas uma coisa muito engraçadinha que eu vejo, até as meninas da Célia usam sempre, quando alguém está
atrás de você, te procurando, te pedindo alguma coisa, em silêncio mesmo, a gente fala assim, fulano está ali, dá-me a alma. Quer dizer, tem alguém ali te pedindo a alma. Por que está ali em pé, esperando a sua alma, né? Então, a gente usa muito isso. Fulano está ali, dá-me a alma. Quer dizer, está ali esperando e não diz o que quer, o que não quer. Eu achei só isso. Eu também. Olha, precisamos falar para a Anitta Novinsky que o Ladino também tem boas. E você, Célia, você lembra de alguns? O que a gente mais usa é lastreia, né, mãe? Lastreia le caia, quer dizer, ai, que chatura, que a estrela caia, sabe? De quando alguma coisa está muito chata, você fala lastreia le caiga, né? Como se caísse a estrela e encerra essa novela. Estrela no sentido de sorte, né? Cabe com a sorte dele. Mas lastreia, no fim fica, a gente acaba falando lastreia. Mas, enfim, você tinha me falado dessa trajetória de tradições e de trabalho voluntário, né? Lá na minha casa, todo mundo sempre fez trabalho voluntário. Então, isso acaba sendo uma história que vem passando de um para outro, né? O meu pai foi, durante muitos anos, da Hevra Kadisha. A Hevra Kadisha, todo mundo aqui conhece, é um trabalho discreto, delicado, e que está sempre fazendo aquele trabalho constante, mas na discrição, consistente. E vamos traduzir, porque como eu vou traduzir. A Hevra Kadisha, para quem não conhece, é a Associação Sociedade do Cemitério Israelita, que cuida dos jazigos, que cuida dos terrenos e de todas as tradições relacionadas ao falecimento e ao luto no judaísmo. E é um trabalho feito por justamente o nome já fala, por um colegiado de pessoas, um grupo de pessoas que faz isso na discrição. É um trabalho sempre feito com muita discrição. Meu pai trabalhou anos na Hevra Kadisha, trabalho lindo, foi presidente e muitos anos, e sabe, nunca quis e nunca chamou atenção para si. Minha mãe também, idem. E agora seu irmão trabalha? Meu irmão trabalha, meu cunhado trabalha, minha mãe trabalha na Hevra Kadisha, hoje ela é presidente do conselho da Hevra Kadisha. Mas não só isso, ela sempre gravou livros para cegos, por exemplo, sempre fez, e fora o trabalho que ela faz para os amigos e para as amigas que estejam passando qualquer tipo de dificuldade, e acolhe, e põe em casa, e cuida, e é uma coisa incrível. Então, isso está na minha família, isso está no coração da minha família. A Valéria também, anos e anos, voluntária no Peretz. A Miriam, minha outra irmã, voluntária no Bialik. O Milton, voluntário no Bialik. Todos sempre fizeram. Então, isso já está no DNA. Eu nasci e cresci assistindo que a todo momento você consegue fazer trabalho voluntário, independente do seu tempo ou da sua falta de tempo, do recurso ou da falta de recurso, sempre dá para fazer alguma coisa por alguém. E os seus filhos também seguiram exemplo? O meu marido faz também, sempre fez e sempre se dedicou, e a sociedade do Hospital Albert Einstein, os meus filhos também têm isso. A minha filha mais velha, Paula, fez administração pública, sempre olhando essa coisa do público. Exatamente. E tem esse olhar, já trabalhou numa fundação estudantil e tem isso, né? Viram isso, assistiram a vida inteira. Os meus outros filhos também têm essa pegada, sempre que podem fazem alguma coisa, e o meu menor está agora em ano de vestibular, então se dedicando full time. Mas isso tá no DNA da casa, está no DNA da família, está nas nossas conversas e faz 100% parte da nossa atuação. De todos. Célia, você falou que então sua mãe é descendente, já nascida no Brasil, mas descendente de turco, e seu pai polonês. Aí fiquei curiosa em que escola você estudou. Eu estudei no Yavne, no Beit Hino, porque a gente morava na porta, então tocava o sinal, a gente descia, então não dava para estudar em outra escola, apesar de que era uma escola um pouco mais ortodoxa. Meus pais nunca foram ortodoxos, era um pouco mais religiosa, talvez, mas
era na porta. A gente morava naquele edifício Mainá, que era na frente do Beit Hino. Então, bastava atravessar a rua e lá todos nós estudamos até o ensino médio. E no ensino médio, aí cada um escolheu ir para alguma escola. Alguns irmãos foram para o Dante, eu fui para o Bandeirantes e fizemos o ensino médio e todos estudamos e fizemos faculdade aqui. E você participou em movimento juvenil ou não chegou a participar? Eu participei, até porque eu estudava no Yavne, que era um colégio um pouco mais religioso, eu participava do Bnei Akiva, que é o movimento juvenil mais religioso de todos. E eu adorava, viu? Adorava, gostava demais. Olha era só. muito feliz lá. Por pouco você não casou com um religioso, algum primo meu. Mas boa parte dos meus primos estudaram no colégio. Mas todas essas coisas fazem a gente ter uma compreensão de mundos que talvez a gente não tivesse exposto, não fossem essas experiências. Então, ter estudado no Beit Hino, primeiro conheço todas as rezas, conheço e falo hebraico, falo e escrevo hebraico, entendo hebraico, perfeito. Não estaria exposta a todas as questões de mais ortodoxia se eu não tivesse tido essa trajetória e ido no Bnei Akiva. E eu tenho hoje um repertório também graças a todo esse envolvimento com o mundo mais ortodoxo do que eu teria. Sem dúvida. William, você gostaria de fazer uma pergunta? Eu tinha dito que eu estava passando para o outro bloco. Por favor, pode chegar com o microfone até ali, acho que pela frente era mais fácil. Eu esqueci de contar, eu estava falando dos meus filhos, você perguntou de trabalho voluntário. Isso. A minha mais velha trabalhou numa fundação estudantil. A minha do meio agora acabou de viajar e foi fazer um trabalho voluntário em Moçambique e foi ensinar as meninas e as mulheres ali questões de higiene. E ela foi lá e passou 15 dias ensinando numa aldeia remota, numa ilha, meninas e mulheres, questões de higiene, porque foi isso que foi demandado para ela. Ela preparou um material e foi fazer. Então, que legal. Tá no dia a dia da turma. Conheci Moçambique, é muito legal e muito parecido com o Brasil. O povo muito simpático. São as Ilhas do Norte, que teve o Kennedy também, aquele tufão, né? Ela foi agora recentemente? Ela foi. Foi recentemente. Uau, que bacana. Meu nome é William, eu sou terapeuta e a pergunta tinha a ver com família anteriormente, mas era de programas relativos a isso. Mas mudou de assunto, eu pergunto para você como você vê essa situação com relação à sua origem lá na Turquia, Edorgan e companhia. Ai, puxa... Eu não sei se eu parei para refletir em relação às minhas origens. Eu sempre observo esses movimentos mundiais de uma forma meio isenta. Acho que... Não sei se eu me sinto tão turca a ponto de me colocar a refletir uma situação que está acontecendo ali como se fosse... minha pessoal ou familiar. Eu brinco que o único momento que eu percebi que eu tinha uma relação com a Turquia foi quando eu fui fazer turismo na Turquia e o taxista falava turco, eu não entendia nada, porque nunca se falou turco na minha casa, na minha família, nem nada. Mas o motorista, em algum momento, ele falou assim, Yavaş, Yavaş. E eu nem sabia que eu falava turco, porque eu falei, Yavaş, Yavaş, eu sei o que ele está falando, porque a minha mãe fala Yavaş, Yavaş, quer dizer, devagar, devagar. Mas acho que pouquíssimas coisas se falam em turco na minha casa. Então, eu não sei se eu reflito sobre essas questões mundiais como algo, porque a gente nem tem mais família lá e acho que eu vejo só com muito... Sempre me dói o coração ver questões humanitárias. Isso independente de ter ou não ter vínculo com o país. Qualquer questão humanitária de sofrimento humano me traz um sofrimento bem incômodo e bem próximo. Isso sim, fala muito perto do meu coração. Célia, o que você acredita ter dado dos seus pais, dos seus avós e o que você acha que você vai conseguir passar ou tem conseguido passar como herança para os seus filhos? De valores mais culturais, valores judaicos? Puxa, muitos. A minha mãe
Ela agora não é mais, agora ela é fofinha, mas ela era bem dura, ela era bem brava, né, mãe? E aí ela educou a gente com muita regra, com muito rigor. Não, sempre com amor, sempre toda a vida com amor, mas com regras claras de quem manda aqui, quem é para ser respeitado, como é que se respeita, como o que pode, o que não pode, sempre o limite era muito claro, de horários, de conduta, de tudo. E você sabe que a árvore a fruta não cai longe da árvore. Então eu não saberia educar diferente. Eu só conheço esse modelo, não conheço o outro. Então, você me pergunta o que eu passei uma educação igual a que eu tive, com regras, com hierarquia, com limites, com certo e errado. E nas vezes que eu me deparei com os meus filhos em situações novas, e é sempre com o mais velho, as primeiras coisas que você passa sempre com o mais velho, né? E aí eu falava com a minha filha Paula, eu falava, Paula, desculpa, eu nunca passei por isso. O que eu acho é isso. Se eu estiver errada, vamos aprender juntas. Mas a percepção que eu tenho agora é que isso é certo, aquilo é errado. Vamos construindo juntas as soluções. Mas porque essa geração ela é diferente da minha e eu tenho que respeitar. Não posso replicar a educação igualmente, porque é uma outra geração, tem outros parâmetros. Mas eu tenho ainda um pouco desse meu jeito rígido, do jeito de cima para baixo, dessa hierarquia de respeito, e o meu marido Bernardo pensa igual. Então, isso facilita muito, isso ajuda muito. E, além do mais, a gente colocou numa escola que é uma escola relativamente rígida, que é a escola britânica, que tem também esse perfil. Então, acho que a gente conduziu essa questão com uma escola com perfil igual ao da família. E eu acho que esse é um dos conceitos que eu passei para eles. O outro, eu acho que é a questão das boas ações, do tema de doar recursos, de doar tempo, de se envolver, de olhar pelo próximo. O meu marido passou um aspecto que é muito dele, que é um aspecto de não desistir, de nunca entregar os pontos, de ir até o fim, de persistir, de tentar e tentar de novo, e errar e nunca desistir. Então, isso está também no desenho aí dos valores que a gente passou para os filhos. E a questão judaica, tanto eu quanto ele somos judeus, tivemos uma educação muito judaica, e a gente passa isso para eles sempre, e está muito presente na educação deles também. Muito legal. Alguém gostaria de fazer uma pergunta antes que a gente encerre? Por favor, deixa o microfone chegar até você. Na verdade, não é uma pergunta, é um depoimento. Eu sou Arlete, queria agradecer a Célia pelo título que ela me deu de professora, mas dizer a vocês assim, que ela já superou faz muito tempo, incansável, maravilhosa, inteligente, rápida, está revolucionando de fato a Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente vê a cada dia mesmo as pessoas se iluminando, e a Célia, como sempre, iluminando a todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Arlete. Esta é a Arlete. Eu tenho várias professoras, porque eu tenho a Arlete, eu tenho a Adélia, eu tenho a Zenóbia, eu tenho a Germana, que não está aqui hoje, eu tenho o Henrique. Cadê o Henrique? Ele estava aí. Eu tenho o Henrique, acho que ele já foi. Eu tenho o Henrique, o super... Eu tenho muitos professores aqui na Unibis, eu tive vários. Mas essa da Arlete foi linda. Uma vez uma professora me disse, não há maior prazer para um mestre de ver o que o seu aluno se tornou. E eu fui pega de surpresa era a Frida Lanhado, que foi presidente acho que foi das pioneiras, do Davidson. E eu realmente fui pega de surpresa, assim, a gente tinha tido contato no Colégio Francês, e eu acho que a Arlete fez uma declaração, uma homenagem muito bonita. E essa semana que a gente estava justamente, né, celebrando a educação e os professores, muito legal. Obrigada, Arlete. O Ricardo Birkenstack, nosso presidente da federação, vai fazer uma pergunta. Não, sou discípulo da Célia.
Célia, você entrou... A gente brinca de fazer política na comunidade judaica. Você foi para um jogo de verdade agora, que é a política nacional. Justamente num momento em que a polarização política é absurda, onde as pessoas não se respeitam, onde as mídias sociais viraram um ringue, onde as pessoas querem se matar, fake news. Como lidar com isso? Eu sei que a tua área é mais técnica, mas a política funciona. Você tem que atender prefeitos, você tem que atender deputados. Como é esse jogo de cintura que você precisa ter para enfrentar esse jogo tão cruel? Bom, justiça seja feita, a política que vocês fazem na federação é política de gente grande e de verdade, não é de brincadeira, não. É uma política de elegância, de discrição também, de diplomacia. E você, Ricardo, está super de parabéns, porque você faz isso há anos e muito bem, independente dos presidentes que você já teve, você sempre esteve na linha de frente de uma política muito bem conduzida, com muita discrição, mas com efeitos muito concretos para a segurança da comunidade judaica aqui em São Paulo, e esse reconhecimento é justo que seja feito em público. É política de verdade de gente grande. Obrigado. Mas eu fui agora para essa posição que eu gosto de entender que é de gestão pública. Como eu não venho do poder público e não pretendo ser política, nem concorrer a cargo nenhum eletivo e nem nada disso, eu entendo que eu tenho um papel de gestora pública. A política está em torno desse mundo, está em torno de mim, em todos os lados, deputados federais e estaduais, prefeitos, e eu gostei de entender sobre esse mundo, gostei muito, porque a política bem intencionada, ela faz coisas incríveis. Ela tem um jogo de forças, de polarizações necessária para o equilíbrio desse sistema. Então, eu até aprendi a admirar muito mais entendendo a política de dentro. Conheci muita gente bem intencionada e foi uma coisa que me falaram no começo, quando eu entrei nesse cargo, que eu fiquei me perguntando, puxa, será que vão me abordar com alguma coisa que eu não quero ouvir e não quero saber e não quero me envolver? E alguém me falou assim, não se preocupa, onça sente cheiro de onça, ninguém vai vir falar com você. E, de fato, só quem se aproxima de mim são pessoas que entenderam o meu perfil, entenderam que o que eu faço porque eu gosto, porque eu amo, porque eu tenho vocação, porque eu adoro trabalhar pelo social. E as pessoas que vêm falar comigo são pessoas incríveis, estou adorando conhecer essas pessoas, ou, se não são incríveis, o que elas vêm falar comigo são assuntos absolutamente do meu interesse, e essas forças políticas, no desenvolvimento social especificamente, convergem para ajudar pessoas na pobreza e extrema pobreza. Então, eu vejo essas causas sempre como legítimas e justas. Então, as solicitações das pessoas, dos prefeitos, dos deputados, das forças, não importa, são sempre para ajudar alguém, ou no município, ou num bairro, ou numa organização social, mas é o que eu quero fazer mesmo. Então, tá ótimo. Mas então, você nunca sofreu o que o Ricardo comentou, ação de haters na internet? Então, eu não sou... Também não fico olhando comentários, mas também não posto nada polêmico. De novo, a gente está num meio do desenvolvimento social que não tem muito... Eu não vejo como a pessoa postar alguma coisa, mas pode acontecer, pode vir a acontecer. Mas eu tive um episódio logo que eu assumi que me assustou e me chamou a atenção para uma coisa que eu não conhecia, que é bola nas costas. Aqui na Unibis não tem bola nas costas, né? Não tem, nunca teve, nunca senti. E me chamou a atenção. Eu enfim, recebi uma representação de alguém dizendo que eu estava usando as mídias sociais para benefício próprio. Falei, ué, mas eu não tenho isso, eu não faço isso. Mas aí você percebe que existem pessoas que procuram um caminho para te... enfim, prejudicar, incomodar e tudo isso. Caminho da intriga. Da intriga. Mas depois que você mapeia os riscos, é engraçado, e você mapeia, e você entende um pouco das coisas desse mundo que é o mundo
dessas regras novas do poder público, fica bem mais claro e você aprende a navegar e a trafegar e a conhecer pessoas incríveis, ótimas, e eu tenho, pelo contrário, tenho gostado cada vez mais de entender que quando é bem feita a política, ela tem um efeito incrível, incrível. Legal. Mais alguma pergunta? Eu acho, então, que a gente pode encerrar. Queria te agradecer muito. Achei que foi muito legal você ter vindo nesse momento. A gente acabou de passar as festas judaicas. Estamos numa festa judaica, né, que é Sukkot, depois do Ano Novo, depois do nosso Dia do Perdão. E foi muito legal te ouvir, assim, e ver que você está com esse entusiasmo todo, Célia, né, e que a gente te deseja muita sorte e muito futuro nessa secretaria tão importante, porque eu acho que, como você falou, você gosta de gente e a gente sabe que são as pessoas que fazem as coisas, né? As instituições, os projetos, né? O trabalho existe por causa dos times e das pessoas, e a gente deseja que você possa fazer um trabalho, continuar fazendo esse trabalho lindo e incrível, para que a gente possa ter menos desamparados e desabrigados em São Paulo e, enfim, que você tenha um maior sucesso, mais sucesso ainda nessa secretaria, que é um imenso desafio. Quando você assumiu, eu ainda falei, e aí? Né, você vai enfrentar essa, né? Aliás, a pergunta que eu ia te fazer, que eu esqueci, né? Você não ficou com medo, você não ficou assustada inicialmente, Célia, com esse convite? Não, medo não. Medo não tive nunca. Não, eu encarei o desafio encarei o desafio com felicidade por um reconhecimento de um trabalho de tantos anos. Não tive medo. Medo eu não tive em nenhum momento. Às vezes é cansativo, tem dias melhores, tem dias piores, tem dias tensos, tem dias muito alegres, muito felizes, tem dias muito tensos, de muita exaustão, mas medo não. Medo eu não tenho, eu acho que tenho que fazer. Acho que eu tenho que fazer e tenho que fazer cada vez mais. Eu estou feliz com isso, não, medo não. A gente vê. Então, muita energia, muita sorte, vá em frente, né? Continue assim. Obrigada, Mona, pela oportunidade, pelo convite. Parabéns pelo teu trabalho que você vem fazendo aqui, de extrair essas histórias, e eu estou muito honrada de fazer parte do seu acervo de histórias contadas. Bruno, você sabe que eu te amo, né? Oi? O Bruno é um amigo, e o Bruno ele é muito especial, e o Bruno se envolveu na Unibis voluntariamente, de cabeça, concebeu um centro cultural que a Unibis tinha que ter, com esse perfil, com esse olhar, e de lá para cá ele só aprimorou isso cada vez mais, com mais parceiros, com mais plugs e hubs, e eu, nossa, sei lá, eu sempre te amei, então não faz diferença, continuo te amando igual, e eu acho que ele é uma pessoa especial. Dê, obrigada pelo convite também. A Denise é outra que merece todo o meu amor. Além do que a gente se conhece há tantos anos, ela é uma irmã, uma amiga leal de todas as amigas dela. Ela é amiga muito leal de todas as amigas dela, e tem feito um trabalho incrível na Unibis, respeitadíssima, corajosa, super corajosa, uma mulher forte, incrível. E todo mundo, Gabriel e todos os amigos, estão em casa aqui, tem muitos amigos, e aos que eu ainda não conheço tão bem, obrigada por terem vindo e ouvir a minha singela história. Estou muito honrada e feliz que vocês tenham vindo dividir comigo esse momento, que para mim é de abrir o coração, porque aqui eu me sinto em casa, posso abrir o coração, nem lembrava que estava sendo gravada, filmada, documentada, falei o que me veio à cabeça e ao coração. Obrigada, gente. Obrigada.
Convidar vocês para os últimos Histórias Contadas do ano. A gente vai ter em dezembro, no dia 5, que é o último mesmo, o Alexandre Shapiro, que é o presidente da Amazon, o CEO da Amazon aqui no Brasil. E agora em novembro, no dia 20, que é um feriado, a Ruth Tarassante, que é do Museu Judaico, que acaba de lançar um livro incrível também sobre a história dela. Ela viveu a guerra, ela é mais velha, uma história diferente, uma linda história contada. Vocês estão todos convidados e obrigado pela presença e pela participação de todos.